E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Danilo e bem-vindo ao meu canal, O Mundo Cão. E aí, rapaziada, beleza? Bom, hoje a gente vai conversar, espero que rapidamente, um pouquinho sobre normas, tá? Sobre algumas leis que regem sobre a questão de focinheira, as mutilações dos animais, a permissão ou não de animais em condomínios e algumas questões de documentos, tá? Algumas documentações que eu e minha esposa a gente fornece e exige das pessoas que pretendem comprar filhotes nossos, para que vocês possam entender um pouco mais sobre a questão do direito, da parte legal de se ter um cachorro independente do porte, independente da raça. Bom, rapidamente eu vou mostrar para vocês a documentação que nós fornecemos, tá? Quando nós vendemos, doamos algum filhote para seja um proprietário particular ou uma instituição. Como eu conversei com vocês naquele primeiro vídeo sobre como adquirir um filhote, a gente fornece o laudo da CBKC, mostrando novamente para vocês, que eu julgo muito importante para que vocês conheçam um pouco mais da história do animal, das questões de padrões morfológicos, de temperamento do animal, tá ok? Quando a pessoa se demonstra interessada em comprar um filhote nosso e que começa aquele processo de conhecimento, de visitação, de acompanhamento no desenvolvimento do filhote, a gente já apresenta ao futuro proprietário uma minuta de contrato que nós fechamos com ele, na questão da compra, da aquisição do filhote. Essa minuta nós adquirimos pela internet, tá, de uma ONG lá do Rio Grande do Sul, que nos serviu muito bem para o que a gente se propõe, para garantir a índole daqueles que estão comprando e principalmente garantir que esse filhote vai ser criado num ambiente bom, né, de boas condições de saúde, de limpeza, que vai possibilitar ele, proporcionar a ele uma vida plena, em saúde, em exercícios, em equilíbrio, em amor. Então as pessoas vão pegar os nossos dados, eles vão ter uma cópia onde vai estar mencionando todos os nossos dados, a origem desse filhote, nome de pai, nome de mãe, um pouco dessa árvore genealógica, e nós ficamos com uma fichinha onde vem os dados da família que comprou esse nosso filhotinho. Tá? Nós fornecemos também uma carteira de identidade. Essa daqui é da Gaia, foi uma filhotinha, tá? Foi a primeira filhote da última ninhada da Pandora. Essa é uma carteira de identidade que nós fazemos, onde vem a foto do filhote e algumas informações de data de nascimento, pai, mãe, para que eu acho que fica bacana, tá? Para que eles possam guardar com uma lembrança. Nós fornecemos aquele manualzinho que a gente conversou quando a gente fez o vídeo sobre saúde, tá? Que vocês já tiveram conhecimento sobre esse manualzinho. E lembrando, se alguém tiver um interesse, a gente pode fornecer uma cópia, tá? É só mandar para o e-mail que vem aí na descrição do vídeo essa solicitação que a gente caminha para vocês. A gente apresenta também algumas questões básicas que a gente exige que essas famílias tenham, não de ordem financeira, tá? Para poder adquirir um filhote nosso. Então vem citando algumas leis, tá? A lei contra os maus tratos, a questão da caudectomia que a gente vai conversar, tá? A questão das rações que a gente exige que essa família venha a dar, não por marcas, tá? Mas da qualidade, a questão da obrigatoriedade de vacinação, de acompanhamento de veterinário, entre outros. E por último, a gente fornece um beabá bem superficial sobre as orientações de como acompanhar, tá, o desenvolvimento do seu filhote. Então a gente fala um pouquinho sobre o desenvolvimento etário, sobre a alimentação, sobre as atividades físicas necessárias, sobre a questão dos agrados e sobre a questão de os movimentos da cauda e de saúde. Isso daqui é o que a gente faz por entender que muitos daqueles que compram um filhote de um Rottweiler, que é a nossa proposta, que é o nosso foco, por vezes são um pouco crus no conhecimento da raça. Então, por vezes, não sabem muito bem o que fazer, como se guiar, né, como nortear o desenvolvimento desse animal. Dessa forma, então, a gente tenta auxiliar
Da mesma maneira que nós fomos auxiliados quando nós compramos nosso primeiro Rottweiler, a gente tenta auxiliar e orientar aquelas pessoas que estão comprando essa raça tão magnífica, né, pela primeira vez, tendo esse contato inicial. Bom, a gente vai falar rapidamente sobre algumas leis, algumas questões que são levantadas a respeito da raça Rottweiler, para que vocês possam se assegurar dos seus direitos, para que ninguém possa discriminar o animal de vocês, seja na residência de vocês, seja no convívio social, seja durante um passeio. Bom, a gente vai tratar agora então sobre a lei que rege sobre as responsabilidades do proprietário de um animal de qualquer raça na questão da condução do seu animal no passeio. Bom, aqui no estado do Rio de Janeiro, tá, na data de 4 de julho de 2006, a Lei 4.808, que está aqui e ela é de consulta pública na internet, ela dispõe sobre a criação, propriedade, posse, guarda, uso, transporte e a presença temporária ou permanente de cães e gatos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Eu não vou ler item a item, porque não é o interesse, mas o que eu quero abordar rapidamente aqui com vocês é a questão da obrigatoriedade do uso de focinheira. Tá? A focinheira, por muitos anos, ela foi obrigatória na condução de cães de raças ditas perigosas, entre elas a Rottweiler, em ruas e em áreas públicas. Porém, a partir desta data, 4 de julho de 2006, da Lei 4.808, que foi sancionada pela Rosinha Garotinho, na época então governadora do estado do Rio de Janeiro, no seu artigo 27, que trata dos acidentes por mordeduras, é citado: o cão de qualquer raça que for considerado agressivo na avaliação comportamental estará sujeito a medidas, ressalvado o direito do proprietário ou do possuidor do animal que discordar desta avaliação de adotar as medidas legais cabíveis, que seria condução em locais públicos com uso de coleira, guia e focinheira que permita total abertura da boca do cão, possibilitando a perda de calor pela via respiratória, independente de raça e tamanho, ou em veículos, com utilização dos equipamentos de contenção necessários a tornar impossível a evasão. Bom, vamos lá? Não existe focinheira nenhuma que permita a abertura total da boca de cachorro. Não existe, a não ser que você compre uma focinheira inadequada para o seu cão. Um Rottweiler normalmente usa uma focinheira do tipo gaiola. O número mínimo é o 6. Ou seja, se o meu cachorro precisa da focinheira de número 6, para que ele consiga a abertura total da sua boca, ele vai ter que usar o número 8. O que vai acontecer, por ela ser muito grande, vai machucar os olhos e no caso de um ataque, ele vai retirar essa focinheira muito facilmente. Porém, ela coloca o cão de qualquer raça que for considerado agressivo. Está aqui. E a questão da focinheira está aqui. Ou seja, se o seu cão não é agressivo e vocês teriam como carregar um laudo de um adestrador ou de um profissional da área de orientação canina, você não se torna obrigado a usar a focinheira. E 2, se você não quer conduzir o seu animal com focinheira e ele causa um ataque, você se torna responsável por este ataque. Ou seja, não é necessário o uso de focinheira. Tá? Se um dia vocês estiverem passeando, assim como eu já fui abordado diversas vezes, citem a lei e expliquem. Focinheira nenhuma permite a abertura total da boca do cão, como a Lei 4.808, de 4 de julho de 2006, obriga. Então é uma lei que entra em contradição. Se vocês acharem uma focinheira que permita, usem. Do contrário, vocês não são obrigados, só que ela não existe. Continuando sobre leis, então, espero que a questão da focinheira já tenha ficado bem clara. Ok? Se vocês forem usar a focinheira, usem, mas estejam certos de que vocês podem transitar sem.
Lembrando, a guia é obrigatória. E por favor, não utilizem a guia com coleira de grampo. Eu já expliquei isso para vocês em outro vídeo. A gente vai tratar agora sobre uma mania imbecil que alguns criadores, alguns veterinários e alguns proprietários têm o hábito de fazer a caudectomia do animal. O que é a caudectomia? É o corte do rabo do Rottweiler, deixando aquele toco, e em alguns casos eles cortam totalmente o rabo do animal. Isso é uma das coisas mais estúpidas que eu conheço, porque isso é mutilação, ok? Isso é amputação de um membro. Se o rabo do Rottweiler não fosse necessário, o animal nascia sem. Assim como existem aqueles que quando compram os pitbulls, eles têm um hábito idiota de fazer a conchectomia, que é o corte da orelha do pitbull para que ele fique com a orelha pontuda para cima. Existem os animaizinhos também, que eu chamo de animal, são os proprietários, que fazem a cordectomia, que é o corte das cordas vocais para que o cachorro não faça barulho. Irmão, não quer animal que faça barulho? Compre uma girafa ou compre um bicho empalhado. Do contrário, o animal vai fazer barulho. Ok? E dizem que o animal irracional são os cães, são os gatos. O ser humano que se propõe a fazer conchectomia, cordectomia, caudectomia e onissectomia, que é o corte das unhas dos gatos, que é o ponto de defesa desse animal, é que são os verdadeiros animais. E é o que eu canso de falar. O ser humano acha que é o ser racional, acha que é o dono do mundo, e só demonstra a imbecilidade que o homem tem. Esse latim que vocês estão ouvindo é da Wiki, tá? Porque o Pulga Relâmpago está aqui no colo da minha esposa acompanhando a gravação, ela fica com ciúme. Bom, graças a Deus, existia uma orientação do Conselho Regional de Medicina Veterinária sobre esse hábito, né? Que era bom evitar, que isso não era muito bom para o animal. Graças a Deus, no dia 10 de maio de 2013, saiu a resolução número 1027, onde se torna crime, tá? Inafiançável a caudectomia, a conchectomia, a cordectomia e a onissectomia. A lei está aqui, se vocês quiserem, é muito fácil achar na internet. Isso é uma lei federal. Se vocês tiverem conhecimento de criadores que cortam o rabo do animal, por favor, denunciem. O rabo é necessário. É através do rabo que o cachorro demonstra o seu temperamento. Isso a gente vai abordar mais à frente. E é seríssima essa questão da gente entender o temperamento de um cachorro e auxilia no equilíbrio do cachorro. Bom, então se vocês conhecerem algum criador que tenha este hábito, denunciem, não comprem. 2. Denunciem veterinários que têm esse hábito. Rapidamente, quando nós tivemos a segunda ninhada da Pandora, eu recebi na minha casa a visita de um senhor que tinha um interesse em comprar um filhote nosso. Ele entrou na minha casa, verificou os filhotes, a condição de saúde e viu que todos os meus filhotes possuíam o rabinho inteiro. Lembrando, isso é uma condição que eu imponho aos proprietários, aos interessados em comprar um filhotinho. Eles não podem cortar o rabo do animal. Esse ser humano, esse infeliz, esse boçal, disse-me o seguinte: já que o senhor não corta, cortarei eu na minha casa com a minha esposa. Colocarei um elástico na cauda do animal e quando o rabo apodrecer, eu corto fora. Eu só não toquei esse animal na base da violência física porque eu tenho uma filha pequena dentro de casa. Tá? Mais uma vez eu penso, quão inteligente, quão superior são essas pessoas em relação aos animais. Se você não está satisfeito com o rabo do animal, não compra, caramba. Seria a mesma coisa que eu te mandar para o Japão, você fazer parte da Yakuza e cortar o dedo mindinho, porque para eles é importante. Leva sua esposa para morar numa tribo africana, que eles vão cortar o clitóris da sua esposa. Acha legal, retardado? Então não faz com um cachorro. Tá? Eu peço desculpas a quem está acompanhando e vendo a seriedade com que eu trato dessa minha irritação, porque
é boçal demais entender que o ser humano julgue como importante o corte do rabo e que existem profissionais que fizeram um juramento na defesa do bem-estar e da saúde do animal que aceitem isso. Bom, a questão agora, baseada nessa resolução nova do Conselho Regional de Medicina Veterinária, só permite o corte do rabo do animal, a caudectomia, no caso em que isso implique na saúde do animal. Ou uma tumoração, ou uma ferida que não foi bem tratada pelo proprietário, que vai responder por maus tratos e abandono do animal, mas botando em risco a saúde do animal, a caudectomia é permitida. Tá? A conchectomia, que é o corte da orelha do animal, isso é proibido. E a cordectomia, que é o corte das cordas vocais, também só é permitida se for por uma questão de saúde. E essa questão de saúde, ela vai ser confirmada através de um laudo de um veterinário. Se ainda assim vocês suspeitarem que este animal com o qual vocês tiveram contato, ou com um conhecido de vocês convivem, foi vítima de mutilação, por favor, denunciem. Do contrário, as raças vão continuar sendo mutiladas. E isso é independente se é um Rottweiler, se é um Pitbull, se é um pastor, se é um labrador. Existem pessoas mal intencionadas. É que eu falo, a ideia do nosso canal é explicar que qualquer cachorro é um bom cachorro. E focado principalmente no Rottweiler. Agora, existem esses pit boys que a gente vai conversar sobre essa sub-raça humana que prefere pegar um cachorro maravilhoso. Tá? Eu tenho 5 dentro de casa e um que lamentavelmente faleceu. Convivem com a minha filha desde pequena, dormem com a minha filha. Nunca tive um ponto de agressividade. E eu já li comentários de que essa raça tem que ser banida, que tem que ser feita a castração em massa. Pelo amor de Deus, quem pensa assim, dá um tiro na cabeça. Some da superfície da terra. Tem gente muito pior do que Rottweiler no mundo e que vocês não fazem nada. Cachorro perigoso é vítima de dono inescrupuloso. Se vocês conhecerem um animal agressivo, perigoso, a culpa é do dono, não é da raça. Imaginem só, o Conselho Regional de Medicina Veterinária tem que perder tempo em dizer que é proibido mutilar. Ou seja, é um hábito tão corriqueiro que eles têm que perder tempo para defender o animal. Então, por favor, não permitam que isso continue. Repetindo, resolução 1027 do dia 10 de maio de 2013. Vocês conseguem consultar isso na internet sem nenhum problema. A lei está aqui, caso alguém queira, eu mando uma cópia. Eu vou relatar um pouco para vocês, eu não vou dar nomes porque eu não quero dar ibope a ninguém aqui, mas a gente foi vítima do que eu vou falar para vocês, que é um direito de vocês. Isso virou um processo judicial que ainda está correndo, tá? Mas quando nós adquirimos nosso primeiro Rottweiler, que foi o Hunter II, nós morávamos num condomínio de casas aqui na cidade de Araruama. Lamentavelmente, as pessoas, pelo desconhecimento da lei e por se acharem superiores até mesmo a Deus, tá? A gente começou a ser vítima de perseguição dentro desse condomínio. Não pelos moradores, talvez por um ou dois, mas principalmente pelo síndico, que já não é mais síndico desse condomínio. Percebeu-se que ele era uma pessoa extremamente mal intencionada, tá? E não só mediante essa questão, mas sobre outras tantas. O condomínio que eu morava, ele tinha uma norma interna, né, que é o tal do regulamento, do regimento interno, que dizia, no seu artigo R, que animais, é vedada a presença nas unidades habitacionais de animais de grande porte, tais como Pitbull e Rottweiler. Bom, vou ensinar um pouquinho de português para o animal que fez isso, tá? E um pouco de biologia. Animal de grande porte, meu querido, é vaca, é touro, é elefante, é girafa. Pitbull e Rottweiler são animais domésticos de médio porte. Então, essa regra desse condomínio, ela era extremamente preconceituosa, discriminatória e burra. Porque a pessoa que criou isso não sabia nem o que estava falando. Era simplesmente para falar mal de um Pitbull ou de um Rottweiler. Bom, então nesse condomínio que nós vivemos durante um ano, a gente foi vítima de perseguição e discriminação. Porque esse regimento interno, esse regulamento interno, além de mal elaborado, ele era escancaradamente preconceituoso e discriminatório em relação a alguns animais, o que é crime.
Eu tentei conversar com o síndico, tentei explicar, mas de nada adiantou. Recebi 2 multas e, por incrível que pareça, recebi uma ordem de despejo. Graças a Deus, apesar de todo o sofrimento, de todo o desespero que a gente passou, os nossos vizinhos da casa ao lado, né, tanto da esquerda quanto da direita, sequer sabiam que nós tínhamos um Rottweiler. Tá? Tamanha tranquilidade da raça. Tá? Um animal praticamente não latia, porque ele tinha todas as suas necessidades atendidas, extremamente bem cuidado, mas baseado nessa infeliz experiência, é que eu tive a grata satisfação de conhecer a doutora Ana Rita Tavares, advogada especialista em direito público. Tá? Ela é da Bahia, e ela é, se não me engano, a presidente da ONG chamada Terra Verde Viva. Eu fiz um contato urgente com ela na ocasião, via e-mail, e ela, de uma maneira extremamente atenciosa e carinhosa, fez contato com a minha casa. Eu estava viajando a trabalho quando a minha esposa me ligou dizendo que nós havíamos recebido uma ordem de despejo. Eu fiz esse contato com ela, porque no site da ONG dela, que eu já vou passar para vocês, vinha tudo muito esclarecido sobre essa questão da permanência de animais em condomínios. Como eu não tinha condições de fazer um contato telefônico com ela, eu pedi que ela fizesse esse contato então com a minha esposa na minha casa. Parece que em menos de 1 hora, após o envio dessa minha solicitação, ela fez o contato com a minha esposa, conversou com a minha esposa, explicou todos os nossos direitos, todos os caminhos que nós deveríamos tomar para proteger esse animal, disponibilizou para a gente na internet uma minuta de um parecer sobre essa questão que eu já vou apresentar para vocês, e nos encaminhou um DVD falando sobre os direitos dos animais em condomínios. Então, para esclarecer para vocês, basicamente, o que a lei federal fala é proibido proibir. Tá? Vocês podem ter qualquer animal considerado doméstico nas unidades residenciais de vocês. A única coisa que a lei obriga ao proprietário é que este animal respeite o silêncio dos seus vizinhos. O animal vai latir, ok. Mas é um animal que late demais, então vocês vão ter que contratar um profissional dessa área de equilíbrio animal, ou um adestrador, ou vão ter que fazer algum trabalho com que esse cachorrinho diminua a intensidade e as vezes em que ele late durante o dia. É sabido que algumas raças são um pouco mais nervosinhas em relação às outras. Tá? Então vocês têm que garantir o silêncio, a saúde deste animal. Esse animal tem que ser vacinado, vermifugado e ter um veterinário que o acompanhe. E por último, garanta a segurança dos demais condôminos. Então este animal deve andar sempre de coleira, com guia proporcional à força deste animal, e a questão da focinheira que eu já expliquei, tá? Ela não pode ser obrigatória, mas se vocês acharem por bem, este animal transite de focinheira no condomínio. Ele só pode andar no elevador social, no elevador de serviço? Não. A lei diz que ele tem liberdade total de trânsito. Porém, o proprietário é responsável pela manutenção da limpeza e da higiene do ambiente que este animal esteve. Se vocês levarem esse animal para passear no pátio, ele fez xixi, ele fez cocô, vocês vão limpar. Ele utilizou do elevador, urinou, defecou, vocês vão limpar. Utilizou da escada, vocês vão limpar. Bom, estão falando, está aqui o DVD que a doutora Ana Rita Tavares muito gentilmente me encaminhou. Agradeço a ela, não sei se ela vai ter oportunidade de conhecer o nosso canal, tá? Mas esse DVD é extremamente esclarecedor para qualquer um que tenha qualquer animal e que se sinta coagido, tá? Que já tenha sido multado ou que se sinta vítima de perseguição. O laudo que eu falei para vocês, né, essa minuta, ela se encontra à disposição de qualquer um de vocês no site da ONG. O site estará na descrição deste vídeo, logo abaixo do site da CBKC. Eu vou disponibilizar o site desta ONG. A doutora Ana Rita Tavares é extremamente atenciosa e tenho certeza que ela vai estar totalmente à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e passar para vocês as orientações necessárias para que vocês garantam a permanência deste animal. Bom, é importante lembrar que vocês só podem cobrar os direitos se vocês agem dentro dos seus deveres.
tá bom? Caso vocês queiram, existem algumas matérias na internet onde vocês vão conhecer isso um pouco. Então tem aqui, ó, condomínios não podem proibir animais domésticos. Está aqui. E tem outro site que fala sobre proteção animal, que também está aqui, que fala sobre essa questão dos condomínios que proíbem, independente se é um condomínio de apartamentos ou condomínio de casas. Bom, gente, para encerrar, essa daqui é minha filha, Anne Meruzzi. Olá! Ela tem 6 aninhos. É essa pequenininha aqui que convive com nossos Rottweilers desde os 9 meses. Desde 1 aninho, hein? E, Tem nenhum probleminha. e graças a Deus, ela participa da formação dos cães, desse adestramento equilibrado dos cães. Ela tem o dia a dia com elas. Nunca sofreu qualquer ataque, muito pelo contrário, era vítima de uma super proteção dos cães para com ela. Tá? Então era isso, só apresentar a nossa pequenininha aí, que participou da gravação. Fiquem com Deus, manda um beijo. Olá! Bom, gente, eu quis tratar um pouco desses assuntos com vocês nesse vídeo. Eu sei que é um pouco maçante, eu fico sentado, mostro o documento, mas eu já fui vítima de perseguição, de discriminação, tá? Desse desrespeito, não só como possuidor da raça, tal como mantê-lo numa residência. Tudo que eu estou falando é lei, está na internet. Eu vou colocar todos os links que possam ajudar vocês, tá, na obtenção dessas informações. Para aqueles que se sentem coagidos, perseguidos, ameaçados, imprimam, tirem uma cópia, mantenham este documento em posse de vocês. Como a gente faz? Nós temos uma pasta para cada um dos nossos cães, onde vem todas as questões da saúde do animal, carteira de vacinação, todos os receituários, tudo que a gente faz, inclusive a questão da lei. Isso a gente fornece para as pessoas que têm a intenção de comprar, porque a gente sabe que a raça Rottweiler é uma raça muito discriminada. E como eu já falei, a intenção desse canal é desmistificar isso. É mostrar que não é necessário, tá, essa discriminação, esse desrespeito, essa perseguição idiota que a sociedade faz. Um bom proprietário vai ter um bom cachorro. Um mau proprietário pode ser um pincher, pode ser um poodle, pode ser um Yorkshire Terrier. Um mau proprietário vai transformar, mesmo animais pequenos, em verdadeiras bombas relógio que podem atacar e ferir e matar qualquer coisa. Tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Tá? O próximo vídeo, como a gente já falou da focinheira, a gente vai abordar a questão do passeio. A gente vai estar levando um cão nosso para passeio e vocês vão ver a questão da focinheira. Ele vai estar de focinheira num determinado momento para que vocês vejam a dificuldade da respiração. E no momento da retirada vocês vão ver o que vai acontecer com o animal. Tá? Para quem gostou, gente, dá aquela fortalecida aí pra gente. O canal está começando, existem pessoas que estão acompanhando e estão gostando. Tá? Se inscrevam no canal, dá um likezinho, ajuda a divulgar, porque a gente sabe que a gente pode fazer o bem para muita gente, como a gente quer que façam bem para os nossos cães. Tá? Foi um prazer, fiquem com Deus, fui! Para esclarecer algumas dúvidas que possam ter surgido aí depois da gente ter abordado esse assunto da caudectomia, para aqueles que têm acompanhado o nosso canal, vocês devem ter percebido que um dos cães que nós possuímos, o Thor, também carinhosamente conhecido como o Príncipe Thor, ele lamentavelmente é caudectomizado. No nosso canal tem um vídeo chamado Para os Amantes do Rottweiler. Vocês vão poder acompanhar brevemente a história dele. Mas para aqueles que não querem olhar o vídeo ou não tiveram ainda a oportunidade, o Thor nos foi doado com 1 ano e meio. E por essa razão nós não tivemos controle sobre essa questão da caudectomia. Para aqueles que de repente podem duvidar, essa aqui é a pasta do Thor. O contrato de doação dele está aqui. E eu faço questão de ler para vocês a data. A doação do Thor, ela aconteceu aqui, ó, no dia 23 de abril de 2013. Dessa forma, ele já está conosco há 2 anos. E o Thor, ele nasceu... Deixa eu só ver se eu tenho aqui registrado isso. O Thor nasceu no dia 23 de outubro de 2011. Ou seja, ele nos foi doado com 1 ano e meio. Tá? E na ocasião do nascimento dele, eu só não sei informar a vocês se o proprietário que nos vendeu esse cão, eu só não sei informar a vocês se o proprietário que nos doou o Thor
foi ele que solicitou a caudectomia ou se ele já comprou o filhote caudectomizado. Reafirmando, sou contra qualquer tipo de mutilação animal por questões somente estéticas. Se o Thor nos fosse ofertado ainda filhote, ele jamais teria sido caudectomizado, tá? Mas infelizmente é a condição que ele tem. Nós temos um cuidado muito grande sobre isso com ele, na questão da condrotrite, uma questão aí do desequilíbrio que ele apresenta um pouco, ele rebola um pouco mais que os outros cães. Então, é só para esclarecer qualquer dúvida, qualquer comentário negativo. Você condena e tem. Realmente, eu condeno, porém eu possuo um animal que já foi caudectomizado e nos foi doado nessa condição. Espero então ter esclarecido e que vocês entendam a nossa posição.